Hoje a gente vai ter uma pequena aula cabalística sobre as velas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Mishpatim, hoje focando nos parágrafos de 106 a 108 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o uso de velas na Kabbalah é extremamente importante, né? E tem um significado muito profundo, que é o que eu queria abordar hoje com vocês, com base no Zohar. O Zohar começa a tratar desse assunto porque existe um provérbio relativamente famoso, provérbio 20:27, que diz que o espírito do homem, a alma do homem, é a vela de Deus, é a vela do Eterno. E isso por si só já é muito simbólico, né? É uma maneira de dizer que o que nós temos dentro de nós, a nossa essência, é a própria maneira de manifestar a luz divina, é a própria luz divina. Agora, o Zohar, claro, vai trazer algumas informações adicionais e com isso a gente vai falar sobre o poder da vela em geral. A palavra vela, bom, antes, eu estou pensando aqui o que eu apresento primeiro. Vamos ver o significado espiritual da vela. A vela, ela pode representar para Kabbalah a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Por isso que ela é tão usada, por exemplo, em rituais. E a gente vai falar alguns depois da Kabbalah. E essa leitura da vela como unindo o material e o espiritual é porque também o fogo ele é visto pela Kabbalah como algo extremamente misterioso, no sentido, ele é muito sutil. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, né? E eu vou aproveitar para perguntar aqui, eu acho muito interessante. Todo mundo já aprendeu nas aulas lá do colégio, né? Que a gente tem na natureza 3 estados da matéria, né? A gente tem as coisas ou físicas, ou sólidas, ou líquidas, ou gasosas, né? Então a gente aprende lá sobre a água, que ela pode ir para os 3 estados. Cada coisa no mundo está no sólido, líquido ou gasoso. Pergunta, qual é o estado do fogo? O fogo é sólido? O fogo é líquido? O fogo é gasoso? Se você for ver, meio que te enganaram na escola. O fogo não é nenhuma dessas 3 coisas, né? O fogo representa algo extremamente sutil. E na Kabbalah ele pode representar a própria alma, né? Então a vela, na verdade, representa a alma. E aí o Zohar diz o seguinte, que o pavio da vela pode representar o corpo físico que sustenta a chama, né? A chama da vela, que é a nossa alma. E como a chama tem, às vezes, várias cores ali nela, né? Tem uma parte dela que é azul, tem uma parte que é amarela, em volta do amarelo tem uma parte que parece que é meio transparente, cristalina. O Zohar vai falando que esses são os níveis da alma, né? Então você tem, inclusive, algumas meditações na Kabbalah que são usando a vela por isso, porque você medita na vela é meditar sobre a sua própria alma. Além disso, a inicial das palavras que escrevem vela em hebraico, ner, é a letra nun e a letra resh. E o Zohar lembra para nós que são as iniciais de nefesh e de ruach, né? Ou seja, é como se a vela representasse a união dos 2 primeiros níveis da minha alma, nefesh e ruach. Além disso, como se não bastasse, a numerologia da palavra ner é 250. E que corresponde, segundo o Zohar, às 248 partes que nós temos no corpo, né? Segundo o judaísmo, nós temos 248 partes, mais os 2 princípios bom e mal em nós, o instinto bom e mal, que a gente chama de Yetzer Hara e Yetzer Hatov. Então a vela representa a nossa completude, matéria e os 2 instintos que estão ligados à alma. Então por causa disso, a gente tem inclusive alguns costumes com relação à vela na Kabbalah que acho que é interessante citar aqui. Alguns costumes ou proibições. Por exemplo, a Kabbalah diz que não é muito bom apagar a vela assoprando. Eu sei que a gente tem esse costume no aniversário e tal, né, e tudo mais, mas cabalisticamente não é uma coisa muito boa. Por quê? Quando você apaga a vela assoprando, pensa o que está acontecendo. Você está usando a tua energia vital, o teu sopro, para representar algo, para apagar algo que representa a tua vida. Percebe? Você está gastando a tua energia vital para apagar a tua energia vital. Então, é como se você estivesse pondo o Ruach, porque o nosso sopro representa o Ruach, para apagar a chama que representa você. Então, a ideia cabalística é assim, a vela está brilhando por causa de uma chama divina, da presença divina. É a presença divina que pode apagar uma vela, não você. Tá? Essa é a ideia. Então não é muito bom apagar a vela assim. Para Kabbalah é sempre mais recomendado você apagar a vela ou abafando ela, né? Você põe, por exemplo, uma colher e apaga o fogo, ou você usa, tem hoje apagador de vela, eu já vi algumas pessoas que põem, né? É tipo um anel que você põe ao redor da vela e quando ela chega num certo nível ela tampa, ou simplesmente
abanando assim. Aí tudo bem porque você não está usando a tua energia vital. Você está usando vento, né, para apagar. Você está usando o ar para apagar, tá? Bom, segunda coisa que eu vi, na verdade isso aqui eu aprendi falando com as pessoas, né? Às vezes eu passava rituais cabalísticos para elas e eu vi algumas pessoas, eu não sei se é por influência de alguma linha cristã específica, tinha gente que tinha problema em acender velas. Tipo, eu falava para a pessoa acender vela e ela falava assim, mas pode acender vela? Aí eu falava, pode, né? Para Kabbalah e para o judaísmo é tranquilo acender vela. Então tem algumas crenças que, repito, eu não sei exatamente de onde vem, desculpa a minha ignorância, algumas crenças populares, talvez, de que você não pode acender vela, né? Talvez no sentido que traga mau presságio, ou alguma energia negativa, ou que é ligada só a algum contexto religioso. A Kabbalah não concorda com isso, tá? Você sempre pode acender velas, e acender velas é algo extremamente positivo, porque está te fazendo toda a conexão espiritual que a gente está falando. Então o fogo simboliza a luz de Deus, simboliza a tua alma, são níveis de consciência. Cada vez que você acende uma vela, principalmente com a intenção, você está elevando o ambiente, tá? Você está dando espiritualidade para o ambiente ao seu redor. É nesse sentido, inclusive, aproveitando agora entrar nos rituais que existem na Kabbalah, que um dos costumes que a gente tem na Kabbalah é fazer acendimento de vela para elevação da alma de alguém, né? Quando alguém morreu, você acende a vela para elevar a alma, ou no aniversário de morte daquela pessoa, tá? E aí pode ser qualquer pessoa, pode ser um justo, que a gente chama de Hilula, né, o aniversário de morte, ou de um parente, infelizmente, que se foi, e a gente quer homenagear fazendo a alma se elevar. Então você tem velas específicas para isso, são velas que duram às vezes 24 horas, para pegar todo o aniversário, né, de morte da pessoa, e você acende em nome da pessoa falecida, tá? Às vezes você acende e ainda lê um salmo, como Salmo 23, Salmo 91. Tá? Outra coisa que você tem, as velas da noite de Shabat, né? Talvez o caso mais clássico. Aliás, eu vou pôr vela da noite de Shabat e vela de Hanukkah. Né? Dois usos extremamente elevados, em duas festas extremamente elevadas, que você está acendendo a vela para mostrar justamente como a espiritualidade está entrando na sua casa. No caso de Hanukkah, para você comemorar como a espiritualidade ajuda a gente a se libertar de, né, pesos, de problemas no mundo material, tá? E claro que existem na Kabbalah, como eu falei, rituais de vela que você pode fazer particulares, né? Acender uma vela para uma proteção, para emoção de uma energia negativa, dentro de um ritual de Kabbalah prática envolvendo anjos, vela para sustento, para prosperidade, tá? Então, por exemplo, acender uma vela verde ou dourada para Kabbalah pode ser muito interessante, junto com uma oração de prosperidade, ou rezando um salmo para prosperidade, tá? E eu queria, acho que então, acabar justamente dando aí meio que uma dica de como as velas coloridas funcionam na Kabbalah. Não vou especificar exatamente rituais, tá? Mas a própria ideia de você acender a vela e fazer um pedido já pode ser interessante, já é um ritual suficiente, tá? Então a gente usa na Kabbalah, por exemplo, vela branca, né? É a mais clássica, usa, por exemplo, em Shabbat, é para pureza, para espiritualidade, para elevação. Velas vermelhas, geralmente ligado à força, Gevurah, energia vital, te dá coragem para alguma coisa, te dá força para fazer o que você precisa fazer. Vela verde, que eu mencionei, geralmente ligado à prosperidade, dinheiro, assuntos materiais, crescimento em geral, tá? Sustento em geral. Vela azul, geralmente ligada para a saúde, para questões de saúde, e também para mente, ou seja, saúde da mente, né? Sabedoria, intuição, conexão espiritual, vela azul é bastante recomendada. Velas douradas e amarelas podem ser para prosperidade, embora a verde seja um pouquinho melhor, mas a dourada e a amarela ela é para abundância, não exatamente prosperidade, ou seja, pode ser uma abundância de felicidade, pode ser uma abundância de conhecimento, né? A vela amarela, ela está ligada a te dar plenitude, essa seria a palavra mais correta, é uma das velas mais usadas em ritual cabalístico. E a vela preta, justamente por ela ser, né, dessa cor reflexiva que é o preto, né, aquela cor que absorve tudo, ela é uma vela tida como boa para você sugar energias negativas do ambiente. Ou seja, ela vai puxar tudo que tem, assim como o preto puxa, né, toda a cor para ele. Então ela é usada para neutralizar energias negativas, tá? Agora, a vela preta em especial, ela é das menos usadas na Kabbalah, tá? Você tem que ter algum cuidado para usar, algum conhecimento para usar. Eu não te recomendaria, você que está assistindo esse vídeo, fazer rituais com velas pretas, porque também é muito fácil você chamar energias opostas ao que você está querendo. Tá? Mas como eu falei, vela branca se usa um monte, tá? Na Kabbalah. Vela verde e amarela são bem usadas, brasileiro até, né? Brincadeira.
São velas bastante usadas e, enfim, a ideia de uma vela para purificar o ambiente, para limpar o ambiente é muito bom, para você meditar, para conectar com a tua alma, por todo o valor que a gente falou aqui, também são práticas cabalísticas muito interessantes. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.